Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nessa terça-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje, nesse dia em que estamos celebrando também a memória de São Paulo Mique e companheiros, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 7 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Amados e amadas de Deus, Jesus tem diante de si fariseus e mestres da lei. Fariseus e mestres da lei que vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Esse é o cenário. Jesus tem diante de si fariseus e mestres da lei. Fariseus e mestres da lei que vieram para experimentar Jesus, para questionar Jesus, e é isso que fazem. Diz o texto do Evangelho: eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Amados e amadas de Deus, lavar as mãos para comer é um ato de boa educação, é um ato cultural, mas não se pode dizer que seja um ato religioso. E era isso que estava acontecendo, que Jesus denuncia aqui no Evangelho, que nós vamos perceber. Jesus denuncia que os fariseus e os mestres da lei foram colocando preceitos humanos no lugar dos mandamentos de Deus. Costumes humanos, costumes importantes, mas costumes humanos no lugar dos mandamentos de Deus. O Evangelho descreve os costumes que os judeus faziam, as usanças que os judeus praticavam no tempo de Jesus. Do versículo 3 ao versículo 4, é exatamente essas descrições, diz o texto do Evangelho: com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Amados e amadas de Deus, o Evangelho de São Marcos é escrito para romanos. Os romanos talvez não conhecessem os costumes dos judeus, por isso o Evangelho
os descreve, e os descreve até com pormenores. Vai descrevendo os costumes, as usanças do tempo de Jesus. Continua o Evangelho. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Amados e amadas de Deus, por que os discípulos de Jesus comem sem lavar as mãos? Qual foi a resposta de Jesus? Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Amados e amadas de Deus, me honram com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Os lábios é aquilo que é exterior, o coração representa a interioridade, o centro da vida, o centro da existência. Quer dizer, este povo me honra exteriormente, mas o centro da vida, o centro da existência, o coração, está longe de mim. E qual é a denúncia séria que Jesus faz? Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Quer dizer, abandonam a lei de Deus para seguir os costumes humanos. E cita o caso do Corban. O caso de alguém que diz ao pai e à mãe, ou à mãe, o dinheiro que deveria ajudar-vos é consagrado a Deus. Então fica dispensado de ajudar o pai ou a mãe, porque o dinheiro com que deveria ajudar-vos é consagrado a Deus. E Jesus coloca a questão: mas não existe na lei um mandamento: honra teu pai e tua mãe? Ou ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer? Essa é a questão, amados e amadas de Deus. Seguem tradições humanas e abandonam o centro da lei, que neste caso é honrar pai e mãe. E Jesus conclui: assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. Amados e amadas de Deus, esvaziar a palavra de Deus com as tradições e as tradições humanas. Contemplemos esse diálogo de Jesus com os fariseus, com os mestres da lei. Peçamos a graça nesse dia, que a gente saiba sempre perceber o que é central na nossa vida, que a gente saiba sempre colocar Deus no centro, que a gente saiba sempre colocar a palavra de Deus no centro, não os preceitos humanos, não as coisas humanas e mundanas. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.